No vídeo de hoje eu decidi preparar uma lista com 5 filmes que estão na Netflix e outros 5 filmes que estão na Amazon Prime. Eu não sei quantos de vocês já começaram a usar outros tipos de streaming além da Netflix, mas eu preciso confessar para vocês que existem diversas opções. Então, se vocês quiserem um vídeo aqui no canal com indicações de streamings, é só pedir aqui nos comentários que eu faço. Mas agora vamos para os filmes. Começando pela Amazon Prime. Eu fiquei impressionado com a quantidade de filmes legais que tem por lá, e esses filmes que eu selecionei são só alguns dos vários que vocês podem encontrar. Lembrando a todos que esse aqui não é um vídeo patrocinado por nenhum desses dois streamings, eu estou fazendo eles justamente para que você tenha mais facilidade para encontrar esses filmes. O primeiro que eu indico pra todos é Um Estranho no Ninho. Eu já falei desse filme aqui no canal uma vez quando eu fiz uma lista falando sobre o trabalho do Jack Nicholson. Esse é um dos melhores atores da história do cinema americano e muita gente sempre vai lembrar dele justamente pelas suas características, digamos, fora do comum. Ele sempre pareceu ser alguém muito louco, uma pessoa fora da casinha. E aqui em Um Estranho no Ninho, ele é justamente um homem que foi condenado a ficar em um hospício com outras pessoas. É uma história muito bonita porque ele, na maior parte do tempo, parece ser a pessoa com maior controle, mas a gente vai percebendo que a humanidade de todas aquelas pessoas que estão internadas é muito maior do que qualquer tipo de diagnóstico. É um filme muito bonito, tem vários momentos divertidos, mas o seu drama com certeza é uma das coisas que vai ficar na sua cabeça. O segundo filme é um dos que mais me chocou. O Segredo dos Seus Olhos é um filme argentino que venceu o Oscar, e o cinema argentino, como muitos sabem, é muito bom. É um cinema com vários filmes interessantes, e O Segredo dos Seus Olhos foi uma história que me pegou de surpresa. O filme é um drama muito forte desde o seu começo. A trama desse filme é bem pesada, mas o que mais impressiona é o quanto a qualidade cinematográfica e a inteligência da história se juntam para criar algo único. É uma história que com certeza vai ficar na sua cabeça durante muito tempo. Tem um começo, meio e fim forte e que sempre vai ficar marcado. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui para não estragar a experiência de vocês, mas tem uma sequência que envolve futebol que é simplesmente maravilhosa. Para quem gosta de ver planos sequências, o que eles construíram aqui é muito bacana e talvez eu faça um vídeo aqui falando só sobre essa cena um dia. O terceiro filme é A Ghost Story. Esse é um filme que já tem vídeo até aqui no canal. É um filme independente, é um filme bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele tem um outro espaço-tempo, digamos assim. Não é um filme com um começo, meio e fim convencional. É um filme que tem um outro tipo de proposta. Mas se você estiver disponível para essa experiência, o filme vai te levar para lugares muito bonitos. Tem uma discussão muito forte sobre vida e morte, sobre o amor, sobre quem nós somos. Um discurso linista durante muito tempo do filme. É muito bonito. É um projeto simples, mas extremamente complexo ao mesmo tempo. Então, eu recomendo para todos vocês, mas lembrem-se, não é um filme fácil de se ver também. Outro filme que também não é tão fácil assim de se ver, mas eu recomendo pela sua qualidade, é o filme A Caça. Esse filme foi muito comentado quando aconteceu o seu lançamento, porque ele tem uma discussão que é muito forte. A história é simples, mas ela discute uma coisa muito profunda na sociedade como um todo. Um homem que vive dentro de uma comunidade pequena é acusado por uma criança de ter assediado ela. E aí existe todo um movimento das pessoas acreditando que ele realmente fez aquilo, e a vida do cara vira um inferno. A forma com que a história é contada e como o filme vai se desenvolvendo é o que é mais interessante, porque pega um tema extremamente polêmico e leva até lugares que a gente talvez nunca tenha pensado. Ele nos coloca na perspectiva de alguém que foi acusado injustamente, então nós precisamos descobrir se confiamos ou não nesse protagonista, e a atuação nesse filme é fantástica, porque não nos dá muitas pistas. Então é um filme também muito pesado, mas muito interessante de se assistir, recomendo para todos vocês. O último filme da Amazon Prime é O Vencedor. Eu particularmente considero o Christian Bale um dos melhores atores da sua geração. Eu acho que ele se
dedica aos personagens em um nível que poucos atores costumam se dedicar. Ele muda o seu corpo, o seu sotaque, o seu olhar, ele muda completamente a sua essência. E nesse filme aqui, o seu personagem é muito complexo. Ele faz um ex-boxeador que acabou viciado em drogas e que tem agora a oportunidade de superar ou até mesmo de viver aquilo que ele nunca alcançou através do seu irmão mais novo, o Mark Wahlberg. É claro que o Mark Wahlberg não tem o mesmo talento que o Christian Bale tem, mas ele também está muito bem aqui nesse filme. Ele faz muito bem o seu papel. A Amy Adams também tá nesse filme e ela tá fantástica. É um filmaço, grandes atuações, uma história muito bem contada e o Bale levou o Oscar por esse filme. Agora a gente começa a lista da Netflix, que todo mundo já está mais acostumado a assistir esse streaming. Já fiz algumas listas aqui no canal falando sobre a Netflix e eu pretendo fazer cada vez mais porque eu sei que o pessoal gosta de ter o acesso e eu gosto de achar os bons filmes que estão dentro da plataforma. A primeira indicação Netflix é o filme Prenda-me se for capaz, um filme de Steven Spielberg, um dos meus favoritos do diretor, com o Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. A história é sensacional, é a de um cara que engana a todos, que vive diversas vidas e que basicamente constrói a sua vida e a sua carreira com bases nas mentiras. É claro, as atuações são fantásticas, a relação entre o Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio funciona muito dentro desse filme e o Steven Spielberg é um diretor que sabe muito bem como construir o ritmo de uma história. Você pode perceber que ele tem características que se repetem ao longo dos seus filmes, mas ele consegue adequar a sua direção para as histórias em si. É muito interessante pensar que o mesmo diretor de Prenda-me se for capaz dirigiu A Lista de Schindler, por exemplo. Então o Spielberg é um diretor com o domínio da linguagem cinematográfica e que consegue transformar os seus filmes com base no que as histórias pedem. Para mudar um pouquinho o clima dessa lista aqui, eu decidi colocar uma comédia, o filme Superbad é Hoje. Esse é um daqueles filmes que o seu único compromisso é fazer as pessoas darem risada. E na verdade, ele iniciou um novo subgênero dentro da comédia, que são as festas de adolescentes que precisam comprar bebidas. São aqueles adolescentes que não têm muito sucesso com as garotas, que querem se enturmar com todo mundo e para isso fazem uma festa que, é claro, sai do controle. Aqui em Superbad é Hoje, o que sai do controle é a vida desses garotos. O filme é muito engraçado, é um dos primeiros sucessos do Judd Apatow e é o início de uma sequência de filmes que imitariam, digamos assim, a fórmula de Superbad é Hoje. Esse é um filme que eu posso até fazer uma análise aqui no canal porque ele tem vários elementos que são muito originais e que se misturam a comédias mais antigas. Então é um filme que funcionou muito na sua época e acabou se tornando um desses clássicos do gênero. É uma das melhores comédias das últimas décadas. O terceiro filme da Netflix que eu quero indicar pra vocês é o filme Gladiador. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um filme que eu gosto muito, apesar de não ser uma história real. A jornada do herói construída em Gladiador é fantástica. O vilão, que é o Joaquin Phoenix, é excelente. E é um filme que nos transporta pra Roma naquela época dos gladiadores. É uma construção muito bem feita. Até mesmo na época foi extremamente elogiado porque os efeitos especiais reconstruíram o Coliseu. É um filme impressionante, é claro. E todo filme com gladiadores corre o risco de acabar sendo aquela coisa um pouco mais chata, extremamente masculinizada. E Gladiador não, é um filme que ele trabalha a sensibilidade, uma história complexa do personagem, um personagem que sofre por tudo e que busca por vingança. Então é uma daquelas histórias completas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O quarto filme que eu quero indicar pra vocês é Scarface. Eu já falei sobre Scarface aqui no canal quando eu fiz um vídeo sobre o Al Pacino e eu nunca vou cansar de indicar esse filme pra vocês. O Al Pacino é um dos meus atores favoritos e aqui ele está completamente pirado. O Brian De Palma, que é o diretor desse filme também, ele conseguiu construir uma história com várias técnicas cinematográficas interessantes. É um filme que debate diversas coisas que você não acaba percebendo na primeira vez que assiste, mas de fato
fato, o que faz essa história de um mafioso que vai da pobreza até a riqueza ser tão interessante é a atuação do Al Pacino. É interessante saber que esse é o papel favorito na carreira inteira do ator. Ele amou fazer Scarface, é o trabalho que ele mais se orgulha, então eu acho que não tem muito mais que eu precise falar para vocês correrem para assistir. Afinal de contas, ele fez o Michael Corleone. Então, se na cabeça do ator o filme Poderoso Chefão não é o melhor que ele já fez, é porque Scarface realmente tem uma qualidade aí muito particular. Para finalizar essa lista, eu decidi indicar para vocês Moonlight. Esse já é um filme bem mais recente, é um filme que ganhou o Oscar de La La Land e, ao contrário de outros filmes que ganharam o Oscar, ele permanece extremamente pertinente. É uma história poética, contada dessa forma através dos olhos do diretor. A poesia está em cada enquadramento que o diretor decidiu colocar ali, e a história desse garoto que vai envelhecendo ao longo do filme é muito bonita. É um filme com momentos muito particulares e únicos, e eu recomendo para vocês porque é um filme que nos faz refletir sobre diversas coisas, como a nossa relação com os pais, nossa relação com a sexualidade, a dificuldade em crescer, em amadurecer, em passar pela adolescência e, é claro, aceitar quem nós somos, né? Muitas pessoas acabam criando uma camada ou uma casca para que os outros não descubram jamais quem elas realmente são. E esse é um filme que debate isso de uma forma bonita e única. Então eu recomendo para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, pessoal. Deixem aqui nos comentários outras listas que vocês querem ver por aqui. Lembrando a todos que agora, quando eu tô gravando esse vídeo, o mundo como um todo está passando por um momento muito difícil com o coronavírus. Então fiquem em casa, tomem cuidado, tomem conta de vocês mesmos, mas principalmente das pessoas à sua volta, dos idosos. Esse é um momento em que a gente precisa pensar principalmente no outro, e por isso é bom a gente ficar em casa. Então, filmes bons para ficar em casa e assistir é o que não falta agora para vocês. Se vocês quiserem mais listas por aqui, é só me falar, e até o próximo, pessoal.